Reaberta a presente sessão, a presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias. Projeto de Lei 181.0/2014, de autoria da Comissão de Saúde. Discussão e votação em turno único da admissibilidade da medida provisória 215/2017, de autoria do Governo do Estado. Acrescenta os parágrafos 3º e 4º ao artigo 13º da Lei 5.684 de 1980, que dispõe sobre o Serviço Público de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros e dá outras providências. Para discutir, o deputado Fernando Coruja com a palavra. Senhor presidente, senhores parlamentares, o governo edita uma medida provisória que tem a finalidade, veja bem, de alterar um artigo de lei, o artigo 3 da Lei 5.684, lei esta que foi alterada por essa Casa no dia 2 de agosto de 2017. Que no dia 2 de agosto de 2017, nós alteramos a lei. E esta alteração, ela ocorreu em função de disciplinar o Serviço Público de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros. Ora, o governo cometeu um erro crasso. Ao mandar o projeto, ele suprimiu os parágrafos 3º e 4º do artigo 13 e, com isso, tornou mais difícil a aplicação da medida provisória. E, para corrigir um erro, ele edita uma medida provisória. Então, veja bem, medida provisória, diz a Constituição, que tem que ser utilizada em situações excepcionalíssimas para questões urgentes e relevantes. Urgentes e relevantes. Esta questão da urgência e da relevância não é um critério subjetivo amplo senso. Claro que tem um grau de subjetividade, mas não significa que a urgência e a relevância sejam apenas um critério subjetivo do governo. Então, é evidente que esta medida provisória, que é para corrigir um erro, não obedece a esses critérios. Mas nós estamos criando a medida provisória, senhor presidente, por uma terceira situação, para a burrice. Porque é isso, várias vezes aqui, o governo faz um projeto de lei de forma equivocada, naquele atropelo, erra ao fazer o projeto de lei, e aí edita uma medida provisória para corrigir o erro. Então tem urgência, relevância e burrice. Deve ser isso. Não consta na Constituição que, por falta de planejamento, porque mandar um projeto equivocado, como várias vezes diz aqui, foi equivocado, mas claro que é equivocado. Porque manda na pressa, vota sem muita atenção e daí comete esse erro. Então, evidentemente que esta matéria não pode ser objeto de medida provisória. Por isso que a Constituição exigindo que se vote antes da admissibilidade, nós deveríamos, se respeitássemos a Constituição, votar contra a admissibilidade. Além disso, vou apontar aqui outro erro, que não vem depois da medida provisória para corrigir esta questão. O governo reinclui os 2 parágrafos que ele tinha suprimido. Mas um dos parágrafos que estava na lei 6.059, que é de 1980, diz o seguinte, as infrações passíveis de serem cometidas pelas empresas transportadoras, assim como as respectivas penalidades, serão discriminadas através de decreto do Poder Executivo. Ora,
Isto dizia a lei de 1980. A partir da Constituição de 88, claramente nós não podemos ter um decreto do Executivo dizendo quais são as ações que serão passíveis de serem consideradas infrações. Eu tenho que ter uma lei, estrito sensu. Para que eu possa determinar quais são as infrações que vão ser penalizadas, eu tenho que ter uma lei estrito sensu. O que esta quase repristinação da lei anterior, através de medida provisória, de forma equivocada, faz? Diz isso, repristina os dois dispositivos, que eram da lei lá de 1980, e ao repristinar, coloca novamente esse dispositivo. Repito, as infrações passíveis de serem cometidas pelas empresas transportadoras, que são objetos aí das multas, assim como as respectivas penalidades, serão discriminadas através de decreto do Poder Executivo. Só para concluir meu raciocínio, senhor presidente, não vou ocupar os 10 minutos que... 2 minutos para ser generoso com Vossa Excelência. Não vou ocupar os 5 minutos restantes que me permite o regimento, mas quero dizer o seguinte, é outro equívoco. Por quê? Porque para eu aplicar uma penalidade, claramente eu tenho que discriminar na lei, porque não é um decreto que é infralegal, é uma maneira de regulamentar a lei, e é muito clara a Constituição brasileira, no seu artigo 5º e 2º, diz o seguinte: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. E lá no artigo 84, inciso 5º, acho que é 4º ou 5º, no artigo 84, diz o seguinte: o decreto só pode servir para regulamentar a lei no seu campo específico. Eu não posso aumentar ou retirar direitos com o decreto. O decreto só regulamenta a lei. Ao aprovar essa lei, eu estou dizendo que o decreto vai dizer quais são as penalidades. Claramente, esse dispositivo é inconstitucional. Mas o governo comete um erro, corrige com a medida provisória, que não é urgente nem relevante, é uma medida provisória para corrigir um erro. Não está escrito na Constituição que possa fazer medida provisória para corrigir erro, é o que tem sido feito sistematicamente aqui, para corrigir erro, e, ao mesmo tempo, ao corrigir o erro, permanece com o dispositivo que diz que vai ser feito por decreto. Claramente, isso é inconstitucional. Portanto, eu vou votar pela inadmissibilidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem para debater a matéria, deputado. Senhor presidente, para debater, Vossa Excelência tem 5 minutos. Se for pela ordem, é 2. Para debater, senhor presidente. Então, Vossa Excelência tem a palavra como líder do governo, 5 minutos e mais a generosidade, se for preciso. Senhor presidente, lamentavelmente, e eu faço a meia-culpa também, me incluo, o parlamento, historicamente, é lento. E a MP, ela dá a condição legal do governo atualizar as multas por decreto. Isso, qual é o objetivo? O objetivo, senhores deputados, é exatamente dar celeridade, desburocratizar, a rapidez. Porque se a cada atualização tiver que vir um projeto de lei para o parlamento catarinense, nós vamos demorar muito tempo. Nós temos projeto aqui, por exemplo, de atualização de multas na área de segurança pública, que está aqui há meses. E em outros casos já há anos. Então o objetivo do governo é um só, é dar celeridade. Porque a gente tem percebido que os projetos que dão celeridade, que colocam recurso no caixa do governo, não andam. E aqueles que dão benefício, que tiram o recurso do caixa do governo, andam rapidamente. E essa conta não vai fechar. E o ideal é que a conta feche para que o Estado possa ter as suas contas equilibradas. Portanto, eu peço respeito à argumentação inteligente do deputado Coruja, mas divirjo. E peço o apoio dos nobres pares para a aprovação da medida provisória. Senhor presidente. Uma palavra ao deputado Dirceu Dresch. Eu confesso que não entendi ainda essa medida provisória, por que essa medida provisória veio agora. Além de tratar de um tema que poderia ser para um projeto de lei, em 2016, no ano passado, este parlamento discutiu, num longo período, este projeto. E ele não foi aprovado, ou foi aprovado em partes.
e agora vem medida provisória. Então tem alguma coisa mal explicada. Com certeza nós vamos debater isso na casa, mas nós precisamos e queremos saber por que veio agora um projeto que lá atrás não foi aprovado, foi discutido por todos esses deputados, não foi aprovado essa parte que diz respeito à medida provisória agora, e agora vem em medida provisória. Então, por isso, senhor presidente, eu, em respeito a este parlamento, em respeito ao debate que foi feito com um conjunto de entidades no estado de Santa Catarina, não foi feito só aqui por este parlamento, teve acompanhamento de um conjunto de entidades representativas do setor de transporte do estado de Santa Catarina, e foi entendido na época por bem não incluir essa parte do GPS e outras formas. Então, por isso, o deputado Luciano também acompanhou muito de perto essa discussão. Eu não posso votar favorável, porque isso é um desrespeito com este parlamento. Obrigado. Com a palavra, a deputada Luciane Carminati. Presidente, eu quero apenas fazer o registro aqui sobre isso que o deputado Dirceu menciona. Exatamente há um ano atrás, nós discutimos, numa reunião dos líderes, junto com a presidência da Casa, quais os projetos que seriam votados ainda até o final da legislatura. E esse projeto, ele não foi, então, consensuado, tendo em vista que ele aumentava as multas do DETER a livre critério do governo, sem uma definição de valores. Esse era um aspecto. O segundo aspecto era com relação à obrigatoriedade da instalação do georreferenciamento, o que faria com que as empresas estariam bastante oneradas, e isso automaticamente repassa para o consumidor, para o cidadão que utiliza esse transporte de passageiros de fretamento. Então, o que é que nós trabalhamos durante todo esse ano, e quem liderou esse debate fomos eu e o deputado Milton Obos. Nós conseguimos finalmente aprovar a lei sem o georreferenciamento e trabalhando com uma emenda que foi aprovada, estipulando um valor mínimo e máximo de R$ 100 a R$ 1.900. O que nos causa muita estranheza é que, nesse momento, o governo, então, que foi vencido pelo parlamento, no sentido de que esses dois aspectos foram retirados, volta com uma medida provisória, colocando, então, além de R$ 100 a R$ 1.900, valor mínimo e máximo, a possibilidade de dobrar esse valor, e coloca novamente a questão do georreferenciamento. Então, nós temos dialogado com o setor, né? Nós estamos falando aqui de pequenos empresários, médio empresários, de gente que trabalha com essa atividade, que vai repassar para o consumidor, que faz turismo para adquirir compras em outros lugares. Então, nós vamos automaticamente onerar o custo da passagem para o consumidor. Essa é a situação. Então, nós temos feito diálogo com o setor e estamos questionando o conteúdo, em especial, do valor das multas que podem dobrar e do georreferenciamento. Mesmo que a admissibilidade, e que depois nós faremos o debate de mérito na Comissão de Finanças e no plenário, mas eu quero aqui resgatar a memória deste processo que o parlamento, na minha avaliação, já tinha vencido, e que agora volta com praticamente o mesmo conteúdo, só muda a forma de apresentação, não é mais projeto de lei e é medida provisória. Então, quero chamar a atenção dos deputados, porque nós já fizemos esse debate e eu entendo que nós devemos referendar aquilo que o plenário aprovou. Obrigada. Com a palavra, o deputado Milton Obos. Senhor presidente, senhores deputados, nós discutimos isso bastante e tivemos várias reuniões com o setor e com o DETER, né? E eu, inclusive, discuti com a Casa Civil, quando veio esse projeto, a medida provisória para cá, que essa questão do georreferenciamento, principalmente, isso é uma besteira tão grande que não vai resolver nada, só vai onerar os pequenos, né, que são os proprietários de vans e etc., porque o GPS, se você quiser deixar ele ativo lá em determinado lugar e dizer que ele está funcionando, ele vai estar funcionando.
O DETER é ineficiente na fiscalização, não faz o seu trabalho correto. Eu disse, inclusive, do jeito como funciona, não precisaria existir. Essa é a grande verdade. E com relação à tarifa, eu acredito que cabe a discussão, porque se nós tivermos uma penalização um pouquinho exemplar, talvez a gente corrija um monte de problemas, principalmente as pessoas mais sérias vão cuidar para fazer cumprir as leis. Mas nós votamos pela admissibilidade da medida provisória, só para discutir a questão das taxas, no seu mérito, nas comissões, mas já dizendo que é um abuso eles terem convencido lá a Casa Civil, o pessoal do DETER, para colocar esse mico de novo para nós aqui na Assembleia Legislativa. Encaminhamento de voto, senhor presidente. Para encaminhamento, deputado Mauro de Nadal. A bancada do PMDB também vota pela admissibilidade, embora nós temos algumas dúvidas quanto a alguns artigos que compõem essa medida provisória e que no momento oportuno, é claro, após admitida a sua tramitação, nós o faremos nas competentes comissões. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, quem tiver... Só pelo encaminhamento, senhor presidente. Para encaminhamento, o líder do governo, deputado Arcides Matos. Primeiro, senhor presidente, nós mantivemos a emenda da deputada Luciana Carminati, que procede, é pertinente. A emenda da deputada Luciana, nós mantivemos, ela define um valor, parágrafo 1º, os valores das multas obedecerão escalonamento gradual estabelecido em decreto do Poder Executivo dos limites reajustáveis em cada exercício pelo índice IGPM, FGV, mínimo de 100 e máximo de 1.900. Agora, em caso de reincidência, os maus pagadores, os maus empresários têm que ser punidos. Reincidiu, dobra. E georreferenciamento não consta nesse projeto, não está aqui. Não consta. Não tem georreferenciamento nessa medida provisória. O governo poderá fazer por decreto, mas não fez. Se fizer, eu sou contra. Deputado Fernando Coruja, Vossa Excelência. Só para encaminhar meu voto contra a admissibilidade. Seu voto é não. Está em votação. Com o voto contrário, deputado Fernando Coruja, deputada Luciana Carminati, deputado Dirceu Dresch, deputado Neudi Sareta, deputado Maurício Codilac. Deputado Padre Pedro, aprovado por maioria. Discussão e votação, segundo turno, projeto de lei 003.4/2017, do deputado Neudi Sareta. Institui a campanha Janeiro Branco, com o lema "Quem cuida da mente, cuida da vida", no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Votação, discussão e votação em segundo turno, ao PL 166.0/2016, de autoria do deputado Manuel Mota, dispõe sobre a proibição do uso de pneus inteiros como corpo de proteção contra a colisão em pista de kart, autódromos, estacionamentos, garagens e espaços semelhantes ao ar livre e adota outras providências com emendas modificativas e emenda supressiva. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em segundo turno. Ao PL 577.4/2015, de autoria do eminente deputado Dirceu Dresch, altera a emenda e o artigo 1º da Lei 12.282, de 2002, que dispõe sobre o fornecimento de alimentos orgânicos na merenda escolar nas unidades educacionais do Estado de Santa Catarina, com emenda substitutiva global. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em primeiro turno ao projeto de lei 342.9/2017, de autoria do deputado Gabriel Ribeiro, concede título de cidadão catarinense ao senhor José Antônio Torres Marques. Em discussão, não havendo que discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado.
Discussão e votação em primeiro turno ao projeto de lei 449.8/2015, de autoria dos deputados Luiz Fernando Vampiro e Romildo Titão, dispõe sobre a criação do programa Cadeira de Rodas Motorizada, destinado a pessoas com distrofia muscular progressiva, com emenda substitutiva global, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Com o voto do deputado Nilson Gonçalves. Presidente, enquanto Vossa Excelência toma uma água e dá uma descansada, eu peço só, pela ordem, para fazer um registro muito especial, senhor presidente. Como o seu pedido é um pedido todo charmoso, vou lhe conceder o seu. É que hoje, 7 de novembro, se comemora no Brasil o Dia do Radialista. Com muito orgulho eu tenho essa profissão desde os meus 14 anos. Então queria fazer um registro nessa casa, a todos os meus colegas de microfone, de latinha, aos radialistas, tanto na área de música, de entretenimento, como também aos radialistas que fazem do microfone a informação. Então todos, aqueles que trabalham no microfone, também na técnica de som, e envolvendo esse meio fantástico que é o rádio, que ainda desperta em nós a criação de ideias e de imagens. Parabéns aos radialistas no dia de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Feito o registro, deputado Kennedy, nós agradecemos e reconhecemos essa profissão tão relevante nos meios de comunicação, em especial o rádio, que atinge aí a todos os recantos do estado de Santa Catarina e também do Brasil. Parabéns a todos. Dando sequência, pedidos de informação. Pedido de informação, deputado João Amin, número 125, solicitando ao secretário da Fazenda informações acerca de valores devido à Universidade do Vale do Itajaí, referentes ao artigo 170 da Constituição do Estado. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Senhor presidente. Moção 251, antes, porém, pela ordem, deputado Fernando Coruja. Nós acabamos de aprovar um projeto do deputado Vampiro e do deputado Titon sobre cadeiras motorizadas para distrofia muscular progressiva. Ao que parece, houve uma alteração na tramitação e foi ampliado o leque, não ficou apenas para uma doença. Mas a ementa ficou dessa forma. Então, eu acho que a mesa poderia, de repente, na redação final, que isso pode ser feito na redação final, ver o texto para adequar a ementa, porque eu acho que no projeto foram ampliadas as doenças. Então, para efeito de redação final, eu acho que isso pode ser corrigido a emenda na redação final, porque o projeto, a emenda não é uma questão que faz escopo do projeto, pode alterar a redação final, talvez possa a mesa dar uma avaliada se é necessário ou não corrigir a emenda. Faça a sugestão. É pertinente sua observação, mas lamento que Vossa Excelência não tenha nos corrigido no momento oportuno. De qualquer modo, salvo se der, na redação final, quando for se votar, der fazer a correção na redação final, será aceita a sua sugestão, deputado. Moção 251, deputado Natalino Lázari, solicitando à bancada catarinense no Congresso Nacional apoio para a inclusão de emenda orçamentária para o ano 2018, com foco na eletrificação rural, visando ampliar as redes elétricas para o sistema trifásico. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 252, deputado Antônio Aguiar, apelando ao presidente da República para que mantenha a costura e o acabamento como atividades de industrialização sob encomenda e não como serviços. Em discussão, não havendo que discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 1018, deputado Natalino Lázari. Requerimento 1019, deputado Cleiton Salvaro. Requerimento 1020 a 1024, do deputado Antônio Aguiar. Requerimento 1025, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira.
Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações: 770, 773 e 774, de autoria do deputado João Antônio Amin. Indicação 771, do deputado César Valduga. Indicação 772, do deputado Nilson Berlanda. Indicações 775 a 777, da deputada Dirce Ardenscheider. Indicação 778, do deputado Antônio Aguiar. Fim da ordem do dia. Explicações pessoais. O primeiro inscrito é o deputado Gabriel Ribeiro para a suspensão da sessão. Foi? Já ocorreu? Então, com a palavra, o deputado Mauro de Nadal. Senhor presidente, senhores deputados, o fato que nos traz à tribuna no dia de hoje é um fato entristecedor para todos nós do PMDB e também para Santa Catarina. E em nome da bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, nós queremos externar aqui as nossas condolências pelo falecimento da delegada Lúcia Stefanovic, aos 69 anos de idade e 45 anos de carreira na nossa Polícia Civil de Santa Catarina. Foi a primeira mulher no Brasil a assumir uma delegacia de polícia em 1972, na cidade de Rio do Sul, então com abrangência de 27 municípios, essa delegacia de polícia. Em 1983, implantou em Florianópolis a primeira delegacia da mulher, com uma equipe totalmente feminina. Foi também a primeira secretária de Segurança Pública do nosso país, no governo Paulo Afonso, marcando sua gestão pela forte atuação no reaparelhamento da Polícia Civil e Polícia Militar, construindo delegacias e implantando a informatização. A doutora Lúcia, como gostava de ser chamada, será sepultada às 18 horas do dia de hoje no cemitério Jardim da Paz. Ano passado, ainda ativa, deu uma entrevista ao jornal Hora de Santa Catarina, em que manifestava o desejo de permanecer em sua função até os 75 anos de idade, a partir da aprovação da PEC, assim chamada PEC da Bengala. A doutora Lúcia era uma mulher vaidosa, que todo dia gostava de passar na cabeleireira antes de seguir para a delegacia. Sempre produzida, usava pulseiras, anéis e colares, ao invés da pistola e de algemas. Era considerada uma policial enérgica, sem perder a ternura, como ela mesma destacou, reproduzindo um elogio do colega delegado e nosso colega deputado estadual Maurício Skudilark. A doutora Lúcia também era uma matriarca que gostava de cuidar da família. Ligava diariamente para os filhos e acompanhava as atividades dos netos. Lembrava a ocasião em que a Deike descobriu que uma quadrilha tinha detalhes do deslocamento diário de sua filha e planejava um sequestro. Ela mantinha sua rotina diária de trabalho na 5ª Delegacia de Polícia no bairro Trindade. Era respeitada como verdadeira xerife. Trabalhou até sofrer um AVC e por meses lutou por sua recuperação. A criação da DP da Mulher em 1983 foi por ela considerada uma missão especial. Montou uma equipe exclusivamente com mulheres e ampliou a abrangência da 6ª Delegacia de Polícia, então dedicada aos menores infratores. Ela sempre teve forte atuação partidária e estimulava a participação das mulheres na vida do PMDB. Ouço, deputado Manuel Mota. Quero cumprimentar Vossa Excelência, Mauro de Nadal, cumprimentar pelo seu pronunciamento, que marca muito fundo no dia de hoje a morte de doutora Lúcia Stefanovic, uma delegada que marca a sua história, secretária de Segurança Pública, a primeira mulher secretária de Segurança Pública no governo Paulo Afonso, marcou muito fundo o seu trabalho, sua luta, né? 45 anos de delegada, morreu sem se aposentar,
trabalho dedicado, responsabilidade, sempre uma dedicação à segurança pública, ao trabalho, né? Uma família exemplar. Seu filho Nicolas trabalhou muitos anos comigo e trabalhou aqui nessa casa, um menino extraordinário, que perdeu o seu pai há um mês e um mês depois perde a sua mãe. Um baque para a família, mas estive lá no velório, muita gente, né? Delegados, escrivão de polícia, agente de polícia. Então, é uma coisa marcante. E por isso, essa sua lembrança deixa marcado aqui nessa casa, de pessoas que deixam a história e vai deixar muita saudade. Doutora Lúcia Panovic vai deixar muita saudade para muitas pessoas, porque foi uma guerreira, uma brava mulher guerreira, uma delegada que marcou sua história, uma secretária que deixou um trabalho relevante para Santa Catarina. Por isso, hoje só deixa saudade, que vai com Deus, porque o seu marido faz um mês que faleceu, e agora ela, que vai com Deus, e a sua família com certeza vai sentir muita saudade, mas nós também. Parabéns, deputado. Muito obrigado. Deputado Maurício. Obrigado, deputado Mauro. Eu também iria usar alguns minutos para fazer uma homenagem também à doutora Lúcia e peço permissão a Vossa Excelência, então, para fazer agora nesse momento. Nós todos recebemos aí com pesar o falecimento da doutora Lúcia, apesar de que há um ano ela sofria com algumas enfermidades, esteve todo esse tempo internada, mas dizer que como profissional, como colega, como delegado de polícia, foi uma referência no estado de Santa Catarina e no Brasil. A doutora Lúcia, sempre com a sua posição político-partidária definida, mas sempre respeitando todas as situações e todos os posicionamentos dos seus colegas, dos seus liderados. Eu sempre tive uma admiração muito grande. Hoje eu estive também lá, falei com seus familiares e novamente a família lembrou dessa referência que Vossa Excelência fez aí, porque eu sempre liguei para ela no dia do aniversário. E admirando ela, eu disse, doutora Lúcia, admiro a senhora pela firmeza, pela determinação que tem, mas jamais perdendo a ternura. A senhora sempre tem um carinho especial na forma de atender as pessoas. Ela que, inclusive, tinha alguns policiais que a gente considerava os filhos adotivos da doutora Lúcia, porque eles tinham uma devoção para com ela, um respeito e uma admiração. Cito o policial Marquinhos, que é uma referência no meio policial, conhecido como filho adotivo da doutora Lúcia. Então, hoje Santa Catarina tem que fazer essa referência à nossa Assembleia, porque infelizmente perdemos uma grande mulher para a segurança pública, para a política e, acima de tudo, como ser humano. E o grande patrimônio que ela deixa é esse patrimônio da gratidão das pessoas para com ela, pela profissional e pela grande chefe que ela foi. Então, vai com Deus, doutora Lúcia Stefanovic, vai com tranquilidade, porque viveu bem, foi determinada, mas também foi uma pessoa com carinho especial no coração. Então, obrigado pela possibilidade da parte de fazer esse reconhecimento e essa referência, deputado. Deputado Fernando Coruja. Também quero cumprimentá-lo, deputado Mauro, pela lembrança e pelo discurso. A doutora Lúcia, ela foi a primeira delegada de Santa Catarina, e eu, da mesma forma que o deputado Maurício, como sou médico legista, também fui seu servidor na Secretaria de Segurança e pude avaliar naquele instante o grande trabalho que ela fez e a personalidade e a pessoa que ela representou. Então, ela estava doente, esse é o momento do seu passamento e certamente vai deixar muita lembrança. Eu quero
me somar a Vossa Excelência no mensagem aos familiares, mensagem de paz e de conforto, por ter a certeza que ela vai deixar uma lembrança muito forte para todos. Incorporo à minha fala as palavras de sentimentos do deputado Manuel Mota, do deputado Fernando Coruja e do deputado Maurício Scudilarchi, e a família, as nossas condolências, os nossos sentimentos aos amigos, aos colegas de trabalho que conviveram com ela ao longo de toda essa história maravilhosa, que serve de um grande exemplo pela luta e pela garra da mulher catarinense, né? A todos eles, os nossos sentimentos, as nossas condolências por esse momento de dor. E que o velhinho lá de cima ilumine todos os familiares, transmita a eles muita força para superar este momento de ausência e de tristeza. Obrigado, deputado. Quero reforçar as palavras do deputado Mauro de Nadal. Quase, né, Mauro? Pelo tamanho, né, pela altura, não é muito diferente, mas fazer o reforço das palavras do deputado Mauro de Nadal com relação à doutora Lúcia, dizer que realmente ela foi uma grande mulher, uma referência para nós, mulheres catarinenses, e, com certeza, deixou um belo legado, e deixar aqui os meus sinceros sentimentos também à família, e que Deus o receba em paz. Nesse momento, dando sequência ainda em explicações pessoais, nós gostaríamos de chamar o deputado César Valduga por 10 minutos, deputado. Obrigado, deputado Coruja. Quero saudar a senhora presidente, saudar senhores deputados, saudar também quem nos acompanha via TVA e também rádio digital. Gostaria, senhora presidente, de retomar nesta tarde o debate sobre um tema que é muito caro à democracia e que tem sofrido intensos ataques recentemente, que é a liberdade de expressão. O princípio do autoritarismo se instala no cerceamento da livre manifestação da opressão sobre as ideias, da tentativa da construção de um pensamento único. Desde que Temer sentou na cadeira da presidência da República, uma caixa de Pandora se abriu e libertou os monstros do desprezo pelo desenvolvimento nacional, do ódio ao povo, do privilégio de castas e do fascismo. Quero me deter no monstro do fascismo nessa parte da minha fala. O escritor e semiólogo italiano Umberto Eco elencou características do fascismo, sendo elas o culto aos saberes arcaicos, o rechaço do modernismo, o culto da ação pela ação, como se pensar fosse uma forma de castração, o rechaço do pensamento crítico e o medo do diferente, um nacionalismo exacerbado, além da necessidade de identificar o inimigo, o princípio de uma disputa permanente sem abertura ao diálogo. O elitismo, o machismo, a misógina e o populismo qualitativo, que lança dúvidas sobre a legitimidade dos parlamentos. O ovo da serpente do fascismo foi chocado de fato no seio das manifestações que colocaram Temer na cadeira da presidência da República, e seus efeitos são identificados na onda de cerceamento de direitos, de censura e rupturas com o bom debate com o respeito ao contraditório. Nesse sentido, quero recordar que protocolamos o projeto de lei 406/2017, que dispõe sobre a criação do programa Escola Sem Mordaça. Essa iniciativa foi construída
em diálogo com a União Catarinense dos Estudantes, num apelo de todas as forças estudantis, das mais diversas universidades de todas as regiões de nosso Estado. O projeto Escola Sem Mordaça pretende assegurar a livre manifestação do pensamento, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, a livre expressão da atividade intelectual, respeito à liberdade e apreço à tolerância, a valorização do profissional da educação e a consideração da diversidade étnico-racial. Precisamos, senhora presidente, preservar o ambiente escolar como um espaço democrático e de pensamento crítico. A escola é o lugar do diálogo, do bom debate, do aprendizado, da convivência pacífica com as diferentes opiniões. O Escola Sem Mordaça quer fazer o contraditório, o contraponto à iniciativa de querer limitar a liberdade de manifestação do pensamento. É inadmissível que qualquer grupo queira oprimir, cercear ou vedar o direito de professores e alunos de aprofundarem o exercício do pensamento e da tolerância em sala de aula. Quero alertar, nesta tarde, que todas as iniciativas de cercear o debate nas escolas, tanto no Congresso quanto nas Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, partem de partidos. São partidos de ideologia, muito bem localizada à direita e extrema-direita, que querem amordaçar nossos professores e impedir nossos alunos de debaterem em sala de aula. Motivados por uma onda conservadora que assola o país, os idealizadores do projeto que prevê restrições à liberdade de cátedra dos professores, a lei da mordaça, e tomaram a dianteira no processo de silenciar as salas de aula. Pelo menos 12 estados, deputado Dresch, 12 estados brasileiros já receberam projetos legislativos limitando a atividade docente, além dos 2 que tramitam em nível federal, um na Câmara dos Deputados e outro no Senado. Os autores dos projetos são invariavelmente ligados a legendas políticas conservadoras. No Espírito Santo e em Goiás, os projetos foram arquivados, mas seus autores articulam para apresentar novas propostas. Em Alagoas, o projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa, vetado pelo governador e novamente acolhido pelos deputados. O Supremo Tribunal Federal analisa uma ação direta de inconstitucionalidade relativa à decisão. Em todo o país, educadores, educadoras, pais e mães, acadêmicos e personalidades políticas progressistas têm se mobilizado contra a tentativa de amordaçar nossos mestres e privar nossos estudantes de aprender a refletir, debater o bom debate, ouvir e opinar. Aqui em Santa Catarina, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, o SINTE, juntamente com diversas entidades, tem apregoado grande energia na resistência a esta jogada de marketing reacionária, uma verdadeira armadilha de uma direita raivosa contra a liberdade de ensinar e de se expressar. Somamos força a essa resistência, buscando que seja garantido o respeito à Constituição brasileira, que em seu artigo 206 declara: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, deputado Dresch. Primeiro, igualdade de condições para o sucesso e permanência na escola. 2, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 3, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, esse nosso projeto de lei tem essa prerrogativa de
acima de tudo, mantermos o Estado democrático de direito, a liberdade de expressão, para que nós, nas escolas, não formemos, deputado Dresch, robôs, sem o direito de pensar, de discutir no campo das ideias, e a mesma coisa, impor aos nossos mestres, né, propósitos ditatoriais, o que nós não queremos para o nosso Brasil, e menos para o nosso estado de Santa Catarina. Com muita honra, lhe cedo a palavra, deputado Dresch. Deputado Valduga, quero lhe parabenizar pelo debate que traz a essa tribuna. Só nos falta isto, ter uma mídia totalmente tendenciosa, partidarizada, que não deixa a população ter a devida informação democrática. Agora, fazer isto, inclusive, nas escolas. O país que está sendo entregue nesse momento, lamentavelmente, por este grupo que assaltou o poder no país, e está se discutindo esse tipo de tema, onde uma criança está na escola morrendo de fome, ou sem poder estudar porque está com fome, mas ela não pode discutir por que ela está com fome. O que está acontecendo, as causas dessa fome. Isso eles não querem que sejam discutidos na escola. Então, deputado, nós precisamos com certeza fazer esse debate com muita firmeza e continuar tendo uma educação que, de fato, se a mídia, se a política, se a justiça não é democrático, mas na escola o professor tem este papel, sim, de discutir as várias visões. Com certeza não se quer discutir os grandes pensadores de esquerda. Esta é a ideia de fundo. Mas da direita pode. Então, lamentavelmente, a gente está vivendo este momento triste na nossa história, mas quero lhe parabenizar e nós, com certeza, a comunidade escolar, os brasileiros vão reagir a isso tudo. Obrigado. Muito bem, deputado Dresch. Então, essa luta pelo pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas, a liberdade de aprender, ensinar, deputado Dresch, pesquisar, até porque nós estamos vivendo em uma nova era, onde... Mais um minuto, deputado. Numa nova era onde que a inovação tecnológica está posta aí e nós não podemos retroagir. Nós temos que sim avançar. Então, por isso, deputado Dresch, que nós protocolamos esse projeto de lei, que já está em debate aqui nesse parlamento, e com muita honra nós aqui apresentamos, para que não venhamos a retroceder no ensino brasileiro, né, que querem impor de forma ditatorial algumas regras que fogem do compromisso que nós temos de lutar pela Constituição e, acima de tudo, pela democracia brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Não havendo mais oradores inscritos, essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra para a sessão solene, hoje, às 20 horas, em São José, para a comemoração dos 21 anos do Centro Educacional Marista São José. Está encerrada a presente sessão.